Sou da coordenação do MST e com muito prazer, uma honra estar podendo coordenar essa mesa num momento tão importante, que é essa homenagem que a faculdade está fazendo ao nosso grande amigo e companheiro, professor Fábio Conder. E quero imediatamente já passar a palavra para que ele possa fazer a saudação inicial nessa manhã. Meus caros, eu peço desculpas por interromper a sequência das exposições, mas eu fiquei muito abalado hoje de manhã, ao abrir o jornal, e saber que Inês Etienne Romeu faleceu ontem. E eu quero contar a vocês um episódio que marcou profundamente a minha vida. Em 1991, eu fui procurado por um colega de faculdade, velho comunista, que nós todos que nos considerávamos anticomunistas desprezávamos, porque ele devia ser cabeça muito dura, né? Trazendo me pareceu uma moça ao meu escritório. E ela se apresentou, eu jamais tinha ouvido falar dela, que era Inês Etienne Romeu. E me disse, em resumo, que em 1971 ela havia sido presa pelo delegado Fleury, sequestrada, levada ao DOPS de São Paulo, onde foi barbaramente torturada e imediatamente foi levada de automóvel para o Rio de Janeiro, para as autoridades do Exército. O Fleury era um agente do Exército, embora delegado de polícia aqui. E lá no Rio continuaram as sessões de tortura, a tal ponto que ela, desesperada, resolveu se suicidar. Então disse ao torturador: não, eu vou confessar, eu tenho um encontro com um companheiro, tá, em Cascadura, que é subúrbio do Rio. E devia ser um aparelho lá deles, dos assim chamados subversivos. Então ela foi levada para lá, mal podia andar, né? E ao chegar lá, desceu do carro, os agentes se afastaram, ela foi até a beirada da calçada, esperou vir um ônibus e jogou-se na frente do ônibus. Infelizmente para ela, não morreu. Ela foi levada para o Hospital do Exército, onde foi durante um mês tratada para sobreviver, e depois levada para a Casa da Morte em Petrópolis. Lá na Casa da Morte ela sofria torturas diárias. No inverno de Petrópolis ela dormia nua fora da casa, num lajedo, e de manhã ela era arrastada pelos cabelos. Foi estuprada 3 vezes. Ela me contou tudo isso, eu fiquei acachapado e imediatamente, com a minha cabeça de advogado, eu pensei, vou propor uma ação de indenização contra a União Federal. Mas aí eu me lembrei, isso havia acontecido em 71 e nós estávamos em 91. Eu disse: dona Inês, a senhora me desculpe, eu ia propor essa ação, mas eu vejo que já se passaram 20 anos, então a prescrição, a senhora sabe o que é a prescrição? Tal.
Ela olhou para mim furiosa e disse: "Que é isso, professor? O senhor acha que eu vou receber um tostão desse governo? Isso é dinheiro do povo." Eu fiquei arrasado. E aí eu disse a ela: "Muito bem, então nós vamos propor uma ação declaratória." E ele disse: "É exatamente isso que eu quero. Eu quero que a justiça do meu país reconheça oficialmente que eu fui presa, torturada, estuprada por agentes do Estado." E eu propus esta ação. Um juiz federal excelente, digno, julgou-a procedente. A União Federal interpôs a apelação. Eu falei com o advogado-geral da União, que eu conhecia, e disse a ele: a União Federal não podia ter contestado essa ação e não pode agora apelar, porque significa assumir todos os crimes do regime anterior. Ele disse: eu não posso fazer de outra forma, porque a lei me obriga a contestar e a apelar. Eu disse: tá bom. Graças ao bom Deus, nunca mais falei com ele. Quando o encontrava, desviava o rosto. Pois bem, depois eu recebo pelo correio um ofício da Advocacia Geral da União, em que ele a cópia também do ofício dele, em que desistia, dava ordem para a desistência da apelação. E esta ação foi confirmada. Eu quero dizer a vocês, alunos, que o mais importante desta faculdade é vocês aprenderem a técnica de defesa da dignidade humana. Isso são as nossas armas. Eu fiquei impressionado porque eu achei, bom, depois dessa ação, os advogados vão multiplicar ações, já que existe essa horrenda lei da anistia, né? Vão multiplicar ações declaratórias ou ações de indenização, por que não? Tá. Fiquei mais uma vez surpreso com o nosso ambiente vergonhoso. Nenhuma outra ação foi proposta. Então, tomem isso a sério. Vocês estão aprendendo, ou devem aprender aqui, os instrumentos de defesa jurídica da dignidade humana. E não recuem. Muito bem, professor, muito obrigado. Quero agradecer aqui a presença de todos e, obviamente, agradecer os nossos palestrantes que estão aqui já todos em nossa mesa. E quero cumprimentar o Eduardo, tá? O professor Ari Solon e a Clarice. Todos, segundo o que me passaram aqui, no nosso cerimonial, vão ter uma fala de 20 minutos e pediram para que eu seja rigoroso no tempo. E, em seguida, obviamente, abrimos para que possa haver intervenção. Não combinamos antes aqui, mas queria saber se alguém quer iniciar a fala ou podemos seguir na ordem. Pode ser? Pode ser? Muito bem, Eduardo. Então você, se queira fazer também mais apresentações suas, etc., fica à vontade, tá bem? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que os professores Gilberto Bercovitch e Alessandro Ottaviani me fizeram para integrar esse evento. Gostaria de fazer uma saudação especial ao professor Fábio Conder Comparato, homenageado de todo esse evento e a razão de ser de nós estarmos aqui unidos nessas reflexões. Gostaria de cumprimentar os companheiros e companheiras da mesa e dizer que é uma honra, na verdade, para nós, né, integrarmos um evento desse quilate. O texto que eu preparei, não só para esse momento, mas também para integrar o livro,
se intitula O Legado de Fábio Conder Comparato para os Direitos Humanos. Afirmação histórica dos direitos humanos. O texto tem 18 páginas, está dividido em 7 tópicos, dos quais eu lerei entre 3 e 4, em função do rigor e da limitação do tempo desse momento. O legado no campo dos direitos humanos. O legado intelectual de Fábio Conder Comparato é grandioso. Sua ampla atuação profissional e cidadã sempre teve perfil militante. E como costuma afirmar Maria Vitória Benevides, cito aspas, não é do tipo de pessoa que veio ao mundo nem a passeio e nem a negócios. Fecha aspas. Em especial no campo dos direitos humanos, sua militância é extensa e expressiva, teórica e prática, longeva e atual, haja vista suas inúmeras frentes de atuação em prol da cidadania, a exemplo de sua atuação junto à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, sob a liderança de Dom Paulo Evaristo Arnes, de sua participação, seja no processo de fundação da Escola de Governo, seja na criação da área de concentração em direitos humanos do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. E ainda de seu protagonismo, no caso da DPF número 153, movida pelo Conselho Federal da OAB, junto ao Supremo Tribunal Federal. Se parássemos por aqui, diríamos que seu legado já teria extrapolado o ordinário. Mas avançando, nos encontramos com o grande marco teórico e sistemático de sua reflexão no campo dos direitos humanos, que sem dúvida alguma é o livro A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Essa obra está marcada pela tensão entre direito e poder. Esta que é, aliás, a mais grave questão das ciências sociais na avaliação do nosso homenageado. E por isso a camada mais profunda de suas reflexões acadêmicas, organizando seu pensamento desde a defesa de sua tese de titularidade, o poder de controle na sociedade anônima. E foi exatamente por compreender de perto a dinâmica do poder econômico que suas reflexões foram se aproximando mais e mais com o tempo até sua definitiva transferência do Departamento de Direito Comercial ao Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, ambos aqui da faculdade, até o ápice de seu pensamento em A Civilização Capitalista, onde o capitalismo é lido não apenas como um sistema econômico, mas como civilização mundial. A partir do momento em que passou a direcionar sua inteira produção intelectual a temas filosóficos, Comparato promoveu no campo dos direitos humanos um giro transformador da visão legalista e liberal à visão histórica e ética dos direitos humanos. E é exatamente nesse contexto que pude acompanhar de perto, para o meu privilégio, que se dá a publicação de A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Obra essa seminal, literatura de base e reflexão grandiosa para os cursos de graduação e pós-graduação em direitos humanos em todo o país. No entanto, sua produção em temas de direitos humanos não estaciona nesta obra, mas se intensifica a partir dela, de modo que possa ser considerada um divisor de águas na produção intelectual de nosso homenageado, mas, acima de tudo, um divisor de águas para a cultura brasileira em sentido mais amplo e um marco para as pesquisas na área do direito. Atualmente, não é sequer possível mensurar a relevância transformadora da obra, considerando consciências e atitudes, nem mesmo o impacto positivo na produção nacional e interfaces aplicadas como os direitos da criança e do adolescente, os direitos do trabalho, o direito econômico, o direito constitucional, o direito penal, e tantas outras interfaces. Segundo tópico, o surgimento da obra.
Ao me debruçar hoje sobre as já amarelecidas páginas do exemplar original da obra, em sua primeira edição, que recebi do professor em 1999, com a dedicatória, os cumprimentos cordiais do autor, FKC, passados os anos, percebe-se que se está diante da obra mais impactante da área de direitos humanos e que jogou novas luzes à área. A primeira edição foi germinada ao longo da década de 90, nascendo de um projeto original aprovado pelo Conselho da Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância da USP. E veio à lume em 99 com a tarefa de abordar o tema, lançando no campo das lutas humanas por emancipação histórica. O que significará um salto qualitativo na própria visão que se tem dos processos sociais de conquistas de direitos. A obra foi tão bem recebida pelo público leitor, ávido pela necessária compreensão do tema, que atualmente, em 2015, se encontra em sua 9ª edição. À época de sua, original edição, a obra acabou por preencher uma grave lacuna editorial no campo dos direitos humanos. E isso porque, a partir de sua visão de mundo, consegue agregar ao texto da obra uma abordagem que transborda os limites dos estreitos horizontes das investigações positivistas, legalistas e liberais dos direitos humanos, alçando o tema a uma abordagem universalista, socialmente engajada e historicamente situada. Em seu conteúdo, a obra passa em revista a história dos documentos jurídicos mais marcantes do processo de afirmação, conquista, luta por direitos, promovendo uma história dos direitos humanos, contendo as mais precisas análises contextuais em que esses textos jurídicos se enredam. Mas quem observa a obra por esse ângulo acaba por não enxergar outra importante dimensão de seu valor intrínseco. Se trata de obra que se ocupa de reconstruir a história dos direitos humanos, mas se trata, sobretudo, de uma obra que marca posição, numa perspectiva social, crítica, republicana, democrático-popular e cidadã dos direitos humanos, tratando a luta pela dignidade como um desforço civilizatório ante a barbárie econômica, política e social. Assim, a obra surge para mudar a história da literatura da área e, por isso, ainda que produto de autoria e de história de vida, fala de história, mas, sobretudo, e antes de tudo, faz história. A potência da obra decorre do fato de que, além de ser reflexão histórica, é simultaneamente reflexão ética sobre a razão ocidental na história, reflexão política sobre a humanidade em face das injustiças e violências, reflexão antropológica sobre a natureza humana, considerando-a em suas múltiplas faces, reflexão social, considerando o papel do direito em face da cidadania. Assim, tomada a sua complexidade interna, para entendê-la, prestigiá-la e dissecá-la, é necessário compreendê-la dentro de um conjunto sistêmico de reflexões que vão dos domínios da ética aos domínios da justiça, dos domínios da economia aos domínios da política, o que nos leva ao próximo item. O ponto de partida da obra. O ponto de partida da obra é muito claro e se revela em sua inteireza nesse breve trecho da página 1 do livro. Cito aspas. Este livro procura mostrar como se foram criando e estendendo progressivamente a todos os povos da Terra as instituições jurídicas de defesa da dignidade humana contra a violência, o aviltamento, a exploração e a miséria. Fecho aspas. Ou seja, o ponto de partida é a luta contra a indignidade,
considerando a dignidade humana o escudo de defesa de todos e todas. Assim, se esse é o ponto de partida da obra e também o motor da intenção do autor, a linha de força da obra, por sua vez, é a consideração de que a dignidade da pessoa humana é o fundamento dos direitos humanos. Em entrevista concedida à Associação Nacional de Direitos Humanos, a ANDEP, deixa evidente esta preocupação ao dizer o entrevistado, cito novamente, aspas, o fundamento dos direitos humanos desta consciência de que todos nós, independente das múltiplas diferenças biológicas e culturais, somos iguais em dignidade e direitos. Fecha aspas. Ao guindar o tema da dignidade como norte, nos faz entender que essa busca universal não nos subtrai à realidade, mas, pelo contrário, nos conecta e direciona à luta concreta pelos direitos humanos na realidade brasileira. Na medida em que nos encontramos com um desafio histórico real e atual, de enormes proporções, especialmente considerando que o país ainda conta com índices aterradores no que tange ao alcance dos mínimos direitos, fortalecidos todos os dias pelo cinismo social, pelo ódio de classes, pela naturalização das desigualdades, pela cultura de impunidade que medra entre nós e pelo autoritarismo social. No ensaio intitulado Da Tortura, Comparato cita a continuidade da prática bestial da tortura no Brasil como um caso concreto a chamar a atenção para o estado de coisas neste campo, em que a violência de Estado tem assentimento da própria população. Afinal, enquanto contrapeso à opressão, a atualidade ativa do discurso dos direitos humanos permite o combate à pobreza, o combate às desigualdades, o combate ao racismo e outras formas de discriminação e injustiças sociais. Assim, a obra é um convite a trocar com o autor a sensação de que habitamos o inabitável, de que banalizamos o inadmissível, devendo levar ao inconformismo mais do que ao pessimismo. Quando se lê com atenção a obra, se percebe que se está a ultrapassar o portal aberto por ela, a partir daí se descortinando uma trilha sem volta, em que mal se percebe, o leitor já está a nela caminhar em conjunto com o autor. Último tópico, a visão histórica da obra. Se um dos aspectos mais centrais da obra é sua reflexão histórica, é de se notar em toda a mais ampla obra do homenageado que a grafia do termo história, com H maiúsculo, é sempre feita em letra maiúscula, o que revela a impressão pessoal que a ciência das ciências tem em seu vocabulário. Comparato se curva diante da história, com H maiúsculo, para reconhecê-la magistra vitae, como fez Cícero em De Oratore 2.9. A visão de história que entremeia a obra é claramente crítica. Não se está diante do repositório de fatos do passado, não se está diante do museu do que está dado, mas se está diante de um processo de transformação. Por isso, ao estudar os documentos jurídicos do processo de transformação da cultura dos direitos humanos ao longo dos séculos, o leitor não pode e não deve ficar amarrado à primeira impressão de que a obra conteria uma visão linear e evolucionista da história, do século XII ao século XXI, considerando as etapas da liberdade, da igualdade e da solidariedade planetária. Abordar a obra isoladamente do conjunto mais amplo do pensamento do autor pode conduzir o leitor a uma visão empobrecida sobre a concepção de história nela contida. Em leitura atenta, pode-se perceber
que esta corresponde apenas a uma linha cronológica, mas que não deve estagnar o leitor a permanecer numa primeira impressão sobre a obra. Então, quando se parte para uma compreensão dinâmica e se elabora uma interpretação sistemática de seu pensamento, se percebe que na obra se encontra encriptada outra compreensão da história, depois melhor explicitada em A Civilização Capitalista, obra lançada em 2013. Trata-se de uma visão ética, humanista, crítica e emancipadora da história, qual seja, já que a dialética entre o poder e direito leva a que uma minoria subjugue uma maioria. Assumida essa perspectiva, fica claro que a luta histórica é reveladora da construção dos direitos como conquista dos oprimidos e injustiçados. Em destaque, o trabalho de soerguimento dos potenciais de cidadania contidos em cada momento histórico, consideradas as forças em jogo e as suas conjunturas reais. Aí demarca-se que o papel dos direitos humanos sempre foi o de oferecer contrapeso a processos de dominação. Assim, com essa leitura, torna-se possível compreender os demais aspectos da linha histórica interna da obra, na medida em que atribui grande valor ao chamado período axial da história. Enxerga 4 etapas de construção e consolidação do conceito de pessoa humana ao longo de 25 séculos de história ocidental. No embate de forças da história, expõe uma visão complexa de processos sociais, na medida em que sua análise está sempre carregada dos aspectos oriundos da religião, ciência, política, economia, filosofia, ética, biologia, técnica e razão, não sustentando uma visão de história unidimensional. A história da positivação dos direitos humanos se encontra em estado de ampliação e aprofundamento contínuos, em busca sempre de mais justiça, sabendo-se que a noção de justiça está apoiada em 3 pilares fundamentais: liberdade, igualdade, solidariedade, e tem a ver com a organização da força a partir do direito, pelo direito e através do direito. As amplas fronteiras dos direitos humanos, civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, dos povos e da humanidade, são móveis, pois reagem às contradições complexas entre fatores sociais em ebulição contextual, e não simplesmente evolutivas, posição que o autor rechaça como falsa e inocente, pois sua mais concreta história contém sucessos e retrocessos, evoluções e involuções, bem demarcadas e registradas ao longo de toda a reflexão de sua obra. Assim, com essa visão histórica dos direitos humanos, que porta uma visão da história enquanto histórias simultâneas, a lei cumpre um papel decisivo, mas não é ela que importa, e sim os processos sociais que levam à erupção textual de normas reveladoras e garantidoras. Então, a luta é o antecedente do processo de positivação. Certamente, a positivação dos direitos humanos não se realiza sem lei, que Comparato considera grave e decisiva conquista da civilização, tão importante quanto a democracia, rememorando a significação do legado grego clássico. Porém, ainda mais decisivo na concepção de história do autor está a consideração de que a dor e o sofrimento são as matrizes da história de luta e conquista dos direitos. Em suas palavras, cito aspas, o sofrimento como matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria grega, veio aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos. Fecho aspas. E nisso seu pensamento é convergente com as mais atuais reflexões do filósofo frankfurtiano Jürgen Habermas, para quem, cito,
aspas, o apelo dos direitos humanos alimenta-se da indignação dos humilhados pela violação de sua dignidade humana. Fecho aspas. Encerrando, mais 30 segundos. No Brasil, essa linha de reflexão ganha especial importância na medida em que, considerada a sua tradição histórica, a avaliação de Comparato leva em consideração os desafios decorrentes do peso histórico de 4 séculos de escravidão legal e justificada. No ensaio intitulado Os Direitos Humanos na Declaração Universal de 1948 e na Constituição Brasileira de 88, o autor afirma, cito aspas, as sequelas da escravidão permanecem bem marcadas até hoje em nossos costumes, mentalidade social e relações econômicas. Atualmente, negros e pardos representam mais de 70% dos 10% mais pobres de nossa população. Fecho aspas. Não por outro motivo, uma de suas frentes de trabalho será exatamente o combate ao racismo como linha de frente da luta por direitos humanos, quando se trata do combate à estigmatização e à naturalização da violência contra jovens negros das periferias dos grandes centros urbanos do país. Eu encerro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Quero de pronto já passar a palavra para o professor Ari, para que possa então usar. Só antes de passar a palavra também, nesse sentido que o professor Comparato trouxe das notícias difíceis, né? Recebemos há pouco, imagino que outros estão sabendo, a morte do ator Antônio Abujamra, que de fato um importante combatente, companheiro aí na área da arte e que nos deixou nessa manhã. Também faço homenagens a essa perca, acho que é não só como amigo dos movimentos, mas de toda uma geração aí que atuou e militou no campo da arte, que é uma perca importante. Professor. É só um depoimento que, se eu bem entendo, é relevante para o professor Fábio também, que está preocupado com os alunos com a questão pedagógica. Eu queria dar um depoimento de um minuto. O fato lamentável da morte da senhora Inês Etienne, o professor Comparato me contou essa história quando a gente estava tentando definir a minha tese de doutorado aqui na USP sob orientação dele. E eu só queria, e a minha tese foi então uma tentativa de sistematizar o direito à verdade do cidadão perante o poder público. E eu só falo isso para demonstrar para os estudantes a preocupação permanente do professor Fábio em aliar a atuação dele como advogado, os limites da atuação, da forma como o professor André Ramos acabou de falar, mas seja do nosso universo mental, à nossa sistematização aqui na universidade, no espaço acadêmico. Esse desafio que ele nos coloca, ele se coloca para ele permanentemente. Queria dar esse testemunho para vocês. Eu farei um depoimento pessoal, mas como meu colega que me antecedeu, também dividirei meu depoimento em 3 partes. A primeira se chama Conder, a segunda Comparato e a primeira Fábio. O que eu aprendi de Conder? Que a filosofia alemã está errada. Hegel diz na filosofia do direito, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. O Estado é a realidade da ideia ética. A obra Ética do professor Fábio me ensinou que só existe Estado quando a ética está aliada a uma realidade de direitos humanos. Que só existe Estado com o legado da Revolução Francesa, com o legado da Revolução Americana, que até no livro de Direito Comercial o professor Fábio concretiza a ideia dos Founding Fathers. O Estado não é ético, o Estado só é ético quando ele concretiza direitos humanos e os ideais revolucionários de 1789 e da Revolução Americana. É isso que eu aprendi com o professor Conder, que a filosofia alemã está errada, porque ele trouxe da França os ideais republicanos, os ideais democráticos de Montesquieu, ele trouxe o pensamento da lei
da polis grega de Jacqueline Romeli. Ele trouxe também a hermenêutica perfeita de Blaise Pascal. Nós devemos atuar com espírito de finesse. Então, nós não devemos seguir a filosofia de Hegel e a filosofia de Heidegger. Mas Konder não segue a filosofia alemã. Vou contar um segredo para vocês. Existe um filósofo alemão que não é tirânico, que é Kant. E o âmago do livro Ética segue o pensamento da dignidade humana de Kant. Kant é o único filósofo da emancipação da razão. Não da razão que equivale à dominação do Estado e do cidadão. A razão emancipatória do cidadão, o Selbstdenken, o pensar autônomo. Por isso que Konder, ele extrai do pensamento alemão a única parte do pensamento alemão que é compatível com a tradição revolucionária americana, com a tradição revolucionária francesa, com o republicanismo de Montesquieu, que é o ideal da dignidade humana de Kant. De Comparato, eu extraio a crítica que eu aprendi com ele do livro de Fustel de Coulanges, La Cité Ancienne. A filosofia alemã diz que o Estado é a evolução da família e da sociedade civil. Mas nós temos que separar o público e o privado. Nós temos que separar o ideal da cidadania pública. Uma coisa é o culto dos lares domésticos, os deuses penates, que estão bem descritos na cidade antiga de Fustel de Coulanges. Mas nós não demos isso, o professor Comparato, nas aulas de direito comercial, trazia Raimundo Faoro. Não precisava esperar o livro Ética para aprender Comparato. Ética, professor Comparato. Na matéria do primeiro ano dos leiloeiros do Código Civil, ele trazia Raimundo Faoro. Nós não podemos ter um Estado corporativo, esse vício brasileiro, um patrimonialismo dentro do Estado. Por isso que de Comparato, que apesar de ser da Sicília, essa visão romana, eu aprendo que o público deve ser público e não privado. E o privado não deve imiscuir no Estado público e não deve haver um Estado patrimonialista. E de que eu aprendi de Fábio? O mais importante, eu virei outro homem com o professor Fábio. Tudo tem que ser aplicado à realidade brasileira. Não adianta ficar falando dos modismos de Paris. Não adianta ficar falando de Heidegger. Tem que aplicar a realidade brasileira, mas não apenas teoricamente. Como o colega falou, não sei se estava na sua banca, você tem que pegar o conceito filosófico de verdade e transformar numa ADIM para questionar no Supremo as violações de direito humano. Porque não existe Estado se a ética não se concretizar nesse Brasil. E o último livro que o professor Fábio me mandou ler, mandou não, porque ele não é uma pessoa autoritária, é uma pessoa... o livro do Reza Aslan, Jesus o Revolucionário. O Estado não é uma ordem eterna, o Estado é uma ordem que tem que ser contestada criticamente a favor dos direitos das minorias, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos dos torturados. Só faz sentido a ética se você defende os direitos humanos dos explorados nessa sociedade. É isso que está no livro daquele muçulmano chamado Reza Aslan, sobre a vida de Jesus. A visão de Jesus é uma visão revolucionária, não é uma visão de conservação do Estado, como da filosofia alemã. É uma visão que, no final, vai dar nos direitos humanos, no livro tão bem resenhado pelo professor Bittar. Porque aquela ideia de liberdade de Jesus, ela se concretiza nas declarações de direitos humanos, mas ela só se concretiza se um orientando, como todos os orientandos do professor Comparato são obrigados a fazer, pegar os conceitos filosóficos e trazer para a realidade brasileira. Isso é o mais importante que eu aprendi de Fábio. Trazer para a realidade brasileira na praxe jurídica do processo, porque direito é processo constitucional. Não adianta ter uma boa teoria e chegar lá no Supremo e não saber instrumentalizar a ética. Por isso que Hegel está errado. Todo Estado não é
a realidade da idade ética. O Estado brasileiro não é a realidade ética, porque o Estado brasileiro tem uma lei da anistia que esquece os crimes da ditadura. Isso daí não é um Estado porque não é ético. O Estado brasileiro terceiriza os trabalhadores, vai contra a dignidade dos trabalhadores. Isso não é Estado, isso não é ética, e tudo isso eu só aprendi graças ao professor Comparato. Muito obrigado, professor Ari. Então, passo a palavra para a professora Clarice Duarte, do Mackenzie. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do professor Alessandro Ottaviani. É uma grande honra para mim, que também fui orientanda do professor Comparato, e essa orientação, né, tanto jurídica quanto para a vida, é impossível a gente não trazer conosco ao longo da nossa... de todos os aspectos mesmo da nossa vida. Então, cumprimento o professor Comparato por ter me dado a oportunidade de me reconciliar na pós-graduação com o direito, porque durante a graduação aqui na faculdade, infelizmente, eu não tinha percebido, né, como o direito é um instrumento que nos permite tudo isso que, de maneira tão precisa e sintética, o professor Ari Solon acabou de dizer. Fica até difícil falar mais alguma coisa, porque eu acho que toda a essência, né, do pensamento, e não só do pensamento, como dessa ação transformadora que o professor Comparato sempre está nos inculcando, né, nas nossas mentes, é impossível deixar de reconhecer isso. Mas, enfim, tentando falar um pouco, para mim, sempre, professor Fábio Conder Comparato. Eu não consigo fazer tanto essa divisão, mas me coube, então, uma análise a respeito da obra Estado, Educação e Poder. Bom, além de alguns aspectos que eu acho que são essenciais e que foram reconhecidos já pelo professor Ari Solon, após uma grande análise crítica da filosofia alemã, etc., mas a essência do pensamento do professor Comparato, e vou até aqui pular algumas partes do que eu ia dizer, mas essa essência ela já está nesse livro, que é essa questão da luta incansável contra o abuso do poder, a questão da proteção das minorias, dos direitos humanos, e de fazer valer um modelo de Estado e um regime político, modelo de Estado social e regime democrático em todas as esferas da nossa atuação, seja como professores, como advogados, como militantes e assim por diante. Por que na graduação eu não havia percebido isso? Na graduação, para mim, o sentido público era muito mais, a formação pública estaria muito mais voltada a quem quisesse exercer um cargo público. Tanto assim que eu indiquei um amigo que eu tinha muita divergência em relação a ideias políticas para fazer a escola de governo, porque eu achava que a formação ali possibilitaria que ele fosse, enfim, um vereador, um deputado federal, que é hoje, melhor. Independentemente, né, da forma como cada um absorve os conhecimentos e a formação, o que me chama a atenção é que eu descobri com o professor Comparato que esse sentido público está não precisa estar na questão meramente partidária, né? Então, o livro Educação, Estado e Poder mostra essa relação direta, né, entre a educação e o Estado no sentido político, no sentido da educação como uma ação transformadora, no sentido da educação como algo que permite, nessa relação, né, intrínseca entre um sistema educacional moldado a partir da ação do Estado, de um lado, e, de outro lado, a formação para que todos nós possamos
melhorar cotidianamente esse Estado por meio da formação para a cidadania, para a democracia, que significa que nós temos que manter esse zelo constante, essa luta constante de um lado, para que esse Estado haja de maneira ética, com respeito aos direitos humanos, e, de outro lado, para que esse Estado, esse mesmo Estado, nós utilizemos os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, para conter os abusos que ele possa eventualmente cometer. Então, a educação, para mim, ela sempre foi uma questão fundamental, e acho que uma das coisas importantes, também fui orientando no doutorado, então, meu trabalho era sobre o direito público subjetivo ao ensino fundamental, na Constituição de 88. O professor Comparato me dava livros em alemão, diferentemente do professor Ari Solon, eu não dominava essa língua, mas fui atrás. Por quê? Porque, além dos conceitos filosóficos, também os conceitos da teoria geral do direito, como a questão do direito subjetivo, como é que ele foi incorporado ao direito público, fizeram toda a diferença para interpretar um instituto que foi originário de uma teoria liberal do final do século XIX, na Alemanha, e que foi incorporada na Constituição de 88 para disciplinar o direito ao ensino obrigatório e gratuito. Então, entender essa figura jurídica, né, e interpretá-la à luz da realidade brasileira foi uma grande contribuição que o professor Comparato trouxe para as minhas reflexões. Foi ele que chegou nesse ponto específico da questão do direito público subjetivo. Eu cheguei com um projeto muito mais amplo, e eu me lembro que ele até dizia: é normal, a gente chega com o compasso muito aberto, que é uma frase que eu repito para os meus alunos, e depois a gente vai acertando, né? Então, ele tem essa capacidade mesmo de nos fazer em diversos ramos, né, que meu colega Paulinho Clautal, meu contemporâneo na época da faculdade, que estudou Direito à Verdade, e tantos outros, né? Como, por exemplo, a professora Maria Paula, que foi estudar políticas públicas sob a inspiração e a influência de um curso do professor Comparato aqui nessa faculdade, Direito e Desenvolvimento. Então, esse legado, acho que ele sabe disso, mas nunca é demais dizer. Ele realmente influenciou o pensamento e a prática de gerações. E o que é mais bacana ver que continua influenciando. Eu tenho um aluno aqui do Mackenzie, por exemplo, que me perguntou que quer fazer um livro sobre solidariedade. Tem um grupo de pesquisa no Mackenzie que está querendo fazer esse livro. E esse é um conceito-chave para o professor Comparato. Sempre me lembro dele falando do fecho de abóbora, da tríade dos direitos humanos, que aparece também aqui nesse livro. Então, ver que no Mackenzie, tantos anos depois, né, que eu fui aluna do professor Comparato, em tantas outras esferas, esse pensamento continua vivo, né, de indignação e de um outro olhar sobre o direito. Então, acabei misturando um pouquinho, mas essa obra, certamente, a obra do professor Comparato, o fato de eu ter sido orientanda, monitora no PAI, né, tanto na disciplina de Direitos Humanos quanto na disciplina ética e depois até antropologia jurídica, isso me fez entender um pouco, né, pelo menos eu acho que isso aconteceu, o pensamento, como é que o professor Comparato estrutura o seu pensamento a partir dessas ideias que eu considero que são básicas e que acabam aparecendo na minha reflexão sobre vários casos jurídicos, várias questões até hoje, né? Esse modo de raciocinar a partir dessa perspectiva de sempre priorizar os direitos humanos, sempre, isso aparece nesse livro da educação, né? Os dilemas que ele coloca, que a questão do ensino público e o ensino privado, a questão da centralização e descentralização do ensino, como superar esses dilemas. E isso é interessante, porque, apesar do professor Comparato ter uma visão muito categórica das coisas, ele mostra, aí usando mais uma vez
doutrina alemã, a necessidade de superação desses dilemas, né? Que não significa optar por um ou por outra desses polos, mas, às vezes, o que é preciso é criar uma coisa nova. Então, por exemplo, em relação à centralização e descentralização, nós temos ainda hoje essa disputa, né? Qual o papel da União, por exemplo, em relação ao sistema de ensino? A gente sabe que muitas das políticas públicas adotadas nos últimos anos, elas tiveram essa crítica, o fato delas terem descentralizado uma série de obrigações sem a correspondente contrapartida, né, do poder central da União. Então, como é que isso se dá? E aí, a pergunta, né, que o Alessandro nos coloca, né, uma delas, como é que essas ideias podem se transformar em pauta concreta na atualidade? Eu dou um exemplo, que é a questão do federalismo cooperativo, né? Então, a gente interpretar, não é nem a questão da descentralização, nem a centralização, mas interpretar esse federalismo no campo educacional como algo que permita essa solidariedade, mais uma vez o valor importante, entre os estados, flexibilizando, né, algumas das suas regras de competência, etc., no sentido de fortalecer a proteção do direito. E o outro dilema que eu vou apontar para ilustrar o pensamento do professor Comparato nessa obra é a questão do ensino público e ensino privado. E o fato de nós termos optado na nossa Constituição, né, por infelizmente, a perspectiva da escola pública, o dinheiro público na escola pública não foi incorporada na nossa Constituição da maneira como os movimentos, né, encabeçados aí por Anísio Teixeira e outros intelectuais importantes defendiam, porque há uma série de brechas na nossa Constituição para que o dinheiro público vá para a escola privada, o que, infelizmente, é um grande problema, porque nós estamos pensando apenas o ensino público é capaz de formar gerações para a cidadania, para a democracia, porque atinge a todos e não apenas uma pequena elite, né? Mas, nesse mesmo aspecto da questão da privatização do ensino, o professor Comparato chama atenção para uma diferença entre educação e instrução, mostrando que o nosso sistema de ensino acabou optando, né, a partir da era pós-getulista, pelo modelo que ele chama de escola-empresa. Então, segundo esse modelo da escola-empresa, né, a educação ela tem que ser prática, tem que levar resultados econômicos, não só para a escola em si mesma, mas também para os educandos, diz o professor Comparato. E aí, após uma grande luta, né, inclusive em relação àqueles que defendiam, né, o ensino religioso e uma certa prevalência, né, dele em relação à escola pública, o professor Comparato mostra como, ainda hoje, isso lá atrás, né, na época do Manifesto dos Pioneiros, etc., como a nossa Constituição, apesar de toda essa luta, ela acabou permitindo aporte de recursos financeiros aos estabelecimentos privados de ensino, ainda que limitados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, contra essa ideia da destinação exclusiva de recursos públicos para o ensino público. E aí, outro aspecto que é importante é que nós perdemos a chance, na Constituição de 88, de estabelecer ou garantir um mínimo para a escola pública. No artigo 212 da Constituição, se nós estabelecêssemos que o governante desejasse, né, destinar recursos para a escola particular, isso deveria ocorrer em outra rubrica orçamentária e não na educacional. Além disso,
Outra aberração é o fato do salário educação, que em si já é o professor Comparato critica a sua criação, mas o ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que deveria ser acrescentado, segundo ele, um parágrafo 5º ao artigo 212, estabelecendo que não poderiam haver recursos, que os recursos no salário educação não seriam aplicados em programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, porque também não são, a não ser que fosse de uma outra rubrica, não são verbas específicas da educação. Então, esses são alguns exemplos esse dilema entre o público e o privado e como a nossa Constituição, apesar de ter tido inúmeros avanços, né, como, por exemplo, o reconhecimento do direito ao ensino obrigatório e gratuito como um direito público subjetivo, como o reconhecimento expresso da educação como um direito social de caráter, direito fundamental de caráter social e assim por diante, algumas coisas não se explicam segundo essa lógica da priorização do ensino, do recurso público para o ensino público. E o último ponto que eu gostaria de fazer menção é a questão dessa ligação entre a educação e o desenvolvimento nacional. Ainda ontem ou essa semana saiu uma notícia falando de um conflito entre dois ministros, atuais ministros, né? Um da educação e outro como que é? De assuntos estratégicos, a respeito, né, dessa falta de articulação, uma coisa que a professora Maria Paula, que eu já citei aqui, fala muito, né, um dos problemas das políticas públicas. Então, incorporar a ação ambiental, né, o planejamento para se atingir e promover uma educação nos parâmetros que o professor Comparato diz, esses objetivos não podem estar desvinculados de um objetivo de desenvolvimento, claro que não apenas para o crescimento econômico, mas para a real superação das desigualdades existentes no Estado. Então, deveria haver essa combinação, mas, infelizmente, o exemplo mostra, ainda quando se quer tratar da educação como, né, parte integrante de um plano de desenvolvimento nacional, ainda assim há esse problema de falta de articulação, como se as coisas não pudessem ser vistas de maneira fragmentária. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Nessa obra, o que me chamou a atenção, o ano retrasado, eu fui chamada para fazer uma palestra num tema de educação e eu estava confusa de por onde começar, etc. E acabei relendo esse livro e eu percebi que estava tudo ali, que a minha ideia, o fio condutor para o que eu queria defender, todo o meu fundamento estava ali. Exatamente por isso que eu comecei dizendo. Nesse pequeno livro, que foi resultado de 3 conferências proferidas pelo professor Comparato na Faculdade de Educação da USP, no ano de 1986, por ocasião da realização dos seminários de Sociologia, Política e Educação, iniciados sob a coordenação da professora Maria Vitória Benevides, a quem eu agradeço enormemente por ter me encaminhado ao professor Comparato quando eu pensava em fazer meu doutorado, meu mestrado ainda, lá na Faculdade de Educação. Mas, enfim, naquela ocasião, eu já percebia, né, a importância, o fato desses aspectos estarem ali presentes já naquela obra, né? Eu reli esse texto recentemente e agora para escrever esse artigo e para essa palestra, e o que eu percebo é isso, é que esse pensamento do professor Comparato, ele se manifesta em diferentes aspectos, mas sempre, como disse o professor Ari brilhantemente, sempre nessa noção dessa defesa incansável dos direitos humanos, como também ressaltou
o professor Bittar. E aí eu acabei descobrindo que, apesar de eu não ter esse interesse pela esfera política partidária, estrito sensu, a formação que ele me deu foi toda no sentido de, como professora de Direito Constitucional, estabelecer alguns limites pela via, não só limites, como parâmetros e diretrizes, pela via dos direitos humanos para essa atuação estatal. Muito obrigada. Muito bem. Queríamos, então, agradecer a todos os presentes, em especial aqui os nossos palestrantes, Eduardo Bittar, aqui da Faculdade de Direito da USP, o professor Ari Solon, muito obrigado, e a professora Clarice Duarte. Logo às 12 horas nós vamos ter um outro painel, então já sintam-se todos convidados, e queríamos, então, agradecer muito a presença de todos vocês, e em função do tempo nós estamos encerrando agora essa atividade. Obviamente que durante a tarde e outros momentos vamos ter essas oportunidades. Quero agradecer muito a coordenação desse evento de homenagem ao professor Conder e convidar nós do MST para ter a oportunidade de participar dessa homenagem. E, em nome do nosso movimento, agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.